De volta agora na nossa aula De número 2. do módulo 5 do nosso curso básico de Direito Previdenciário. Na nossa aula 2, vimos sobre o primeiro benefício previdenciário programável, que foi a aposentadoria por idade. Agora vamos dar sequência e ver sobre um outro tipo de aposentadoria. Vamos ver agora sobre a aposentadoria do trabalhador rural. Os requisitos da aposentadoria do trabalhador rural constam aqui no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2º da nossa Constituição Federal. Quais são os requisitos para esta aposentadoria? Idade: 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Nestes termos, incluídos o produtor rural, garimpeiro e o pescador artesanal. Então, veja que para o trabalhador rural, a idade ela é um pouquinho menor. O homem trabalhador urbano que se aposenta com 65 anos de idade, na área rural, essa idade cai para 60 anos. E já a mulher, que atualmente tem o requisito de 62 anos quando se tratar de trabalhadora urbana, na área rural, esta mulher se aposenta com 55 anos de idade. Entende-se que o trabalho rural é um trabalho mais árduo, é um trabalho mais cansativo, é um trabalho de muito esforço. Então, neste sentido, a legislação entende que esses trabalhadores, eles precisam se aposentar mais cedo. Quanto ao tempo de contribuição, veja que eu não coloquei aqui, eu só falei aqui para vocês do período de carência que permanece 180 meses de carência. Por quê? Porque o trabalhador rural, aquele que trabalha em regime de economia familiar, que eu falei para vocês lá quando eu citei sobre os segurados da Previdência, o trabalhador que trabalha em regime de economia familiar, ele não contribui para o INSS. Então, a legislação entende que este trabalhador, ele é um segurado da Previdência, mesmo que ele não contribua para o INSS. Veja que é uma situação especial, é uma situação diferenciada. Mas, para este trabalhador comprovar que ele é um segurado da Previdência, ele precisa cumprir a carência dos 180 meses. E isto ele faz através de provas, sejam elas documentais ou até mesmo provas testemunhais, que ele trabalhou por um longo tempo na área rural, no âmbito rural. Claro, é muito difícil se comprovar os 15 anos, até porque tratam-se de pessoas mais humildes e que não possuem toda essa consciência de comprovar, de sair juntando documento durante 15 anos. Então, tanto a legislação previdenciária no quesito administrativo quanto no judicial, se entende que um início de prova material junto com a prova testemunhal já é suficiente para comprovar aquele período que aquele trabalhador laborou no âmbito rural. Lembra que eu estou falando do trabalhador que aqui exerce a sua atividade em regime de economia familiar. Quando se trata aqui na lei do trabalhador rural, veja que ele fala aqui tanto de regime de economia familiar quanto trabalhador rural. Quando ele fala aqui do trabalhador rural, ele está falando do empregado rural. Então, é aquele empregado de carteira assinada. É aquele empregado que trabalha para um empregador no âmbito rural. Neste caso aqui, esta pessoa contribui para o INSS. Então, ela vai ter lá o tempo de contribuição dela no INSS. Já aquele que trabalha em regime de economia familiar não possui. Então, a lei informa que, neste caso, basta ser cumprida a carência de 180 meses. No caso da aposentadoria do trabalhador rural,
Não houve alteração na reforma da Previdência. Os requisitos, portanto, permanecem os mesmos. Logo, também não há regras de transição nos casos da aposentadoria rural. A única ressalva que eu trouxe é que houve uma mudança no cálculo do benefício para o trabalhador rural, o empregado rural. Para esta mudança, eu vou pedir para que vocês entrem lá no Decreto 3.048 de 1999 e vejam o artigo 56, parágrafo 2º dele. Deixei também uma lembrança para vocês aqui de que o segurado especial, que é aquele que trabalha em regime de economia familiar, por ele não contribuir para o INSS, ele sempre receberá um salário mínimo. Então, no caso do trabalhador rural, que trabalha em regime de economia familiar, o salário dele sempre será de um salário mínimo. Então, veja que quando eu falei do cálculo, que houve uma mudança, eu falei do trabalhador rural empregado. O caso do trabalhador segurado especial da Previdência Social, o trabalhador rural que trabalha em regime de economia familiar, sempre receberá um salário mínimo. E, claro, por ele possuir uma aposentadoria, ele tem direito ao 13º salário, também no valor de um salário mínimo. E encerramos mais um benefício previdenciário falando da aposentadoria do trabalhador rural. Agora vamos para mais um tipo de aposentadoria. Vamos falar da aposentadoria do professor. Mas essa aposentadoria eu só te conto na próxima aula. Te vejo lá.